Ah, Jesus. Mas eu quero declarar algo para os irmãos, e isso é verdade. Eu amo a palavra de Deus. Amo a palavra de Deus. Quando eu vou ministrar em alguns lugares, geralmente eu volto sem a Bíblia. Aí, Cristina, quando a gente vai embora, pastor, você pegou a sua Bíblia? Eu esqueci a minha Bíblia. Já tem 1 ano e pouco, ou 2 anos. Uma irmã abraçou, falou que tem 2 anos. A irmã falou que tem 2 anos, né? A última vez que nós estivemos ali fora. E um irmão me ligou e falou: a tua Bíblia está aqui, né? E hoje eu falei para ele: irmão, eu estou indo aí hoje. A Bíblia está por aí? Está com alguém? Ele falou assim: pastor, eu estou usando. Então é sua, meu irmão. Fica com a Bíblia, é sua. Aí eu comprei uma Bíblia para a igreja, porque eu já esqueci outra de novo. A Bíblia é um data show, ó. Vocês veem de longe, ó. Tá vendo? Mas essa é para ficar no púlpito, né? A Bíblia é grande, bonita, cheirosa. Coisa boa. Palavra de Deus. Aleluia. Palavra de Deus. Aleluia. Gente, como isso aqui é precioso e é tão esquecido e é tão abandonado. A palavra de Deus, ela é manual, ela é regra. Amadurecer tem tudo a ver com a palavra de Deus. Não só a letra, mas o ouvir Deus através da sua palavra. As pessoas têm abandonado, não esquecido igual o pastor esquece e vão para outra, tá bom? Mas têm abandonado o desejo de estar juntinho de Deus pela palavra dele. A gente lê a Bíblia hoje, e Deus me corrigiu e chamou a minha atenção, porque a gente lê para poder pregar. A gente lê porque alguém confrontou a gente quer tirar a dúvida e quer confrontar também. A gente lê às vezes, se eu tinha essa mania, para me achar superior a alguém. Mas a pergunta que Deus fez para mim, a pergunta que eu faço para vocês: quantas vezes nós paramos para ler a Bíblia, para Deus falar conosco? Para Ele olhar dentro dos teus olhos e dizer: você está errado, meu filho. Quantas vezes nós somos corrigidos pelo Senhor através da sua palavra, simplesmente porque estávamos lendo, querendo conhecer Deus. Quem não conhece a Deus não amadurece. É impossível um cristão amadurecer se ele não ouvir a voz de Deus. Olha o que diz em 1 Coríntios. Eu quero até a ajuda dos irmãos. Eu não sou nenhum preletor, entendeu? Pai, bola, não vou fazer ninguém levantar, não vou fazer ninguém virar para o lado. Mas eu quero compartilhar essa palavra com os irmãos. E eu queria que os irmãos me ajudassem com os detalhes dessa leitura. 1 Coríntios, capítulo 3. Do versículo 1 ao versículo 9. Isso aqui é um espetáculo de banda, de surra, de correção, de amor, de tudo. Isso aqui é extraordinário. Se você quer ser corrigido, quer amadurecer, depois tira um tempo para ler 1 Coríntios capítulo 1, 2, 3 e 4. Isso é Paulo amaciando as costas dos irmãos. Muito bom, muito gostoso ouvir. Olha o que diz aqui, Paulo falando, né? Eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco, porque ainda não podis, e nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porque havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque
Porque dizendo eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo? Não são ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus, somente Deus, deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Nós vamos ver um negócio muito interessante aqui. Nessa leitura que nós fizemos, ele vai falar de meninos. Meninos. Essa ideia de meninos é aquele adolescente. Eu vou falar de adolescente não, tá, gente? Pode deixar que eu não vou falar de adolescente. Vou falar de igreja adolescente. Essa ideia, essa primeira ideia, depois nós vamos ver uns versículos na carta de Pedro, mas essa ideia que Paulo aqui está trazendo é de pessoas que saíram do convívio dos pais, do aconchego dos pais, do socorro dos pais, e acham que são donos do seu nariz. São adolescentes, pessoas que dizem: eu já sei, pai, eu já sei, mãe. Mas está me falando de novo, mas outra vez. Caramba! Toda hora tu fala a mesma coisa. É disso que eu estou falando. São esses meninos, esses infantis, porque não aguentam ouvir. E eu quero te deixar bem esclarecido que a Bíblia, ela não tem novidade. Você vai ler ela de cabo a rabo, do começo ao fim, e a mensagem é uma só. Ela só se torna novidade quando você ouve e pratica. Se você não ouve e não pratica, não tem novidade. E você continua sendo menino, carnal, desobediente, infantil. Essa é a primeira leitura que nós fazemos no versículo 1 e no versículo 2. Percebe comigo? E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. É como se você tivesse acabado de se converter e conseguiu ver na igreja alguns defeitos, e aí você, ao invés de se esmerar e mergulhar e se dedicar à igreja de Cristo, você começa a afrontar e a ficar de lado, menino, carnal. Você começa a se achar. Essa igreja se achava tanto que, porque falavam em língua, se achavam melhor do que os outros. Paulo vai dizer que o dom de língua é menor. E aí a gente fica achando que porque ganhou alguma coisa, ou que porque faz alguma coisa, é melhor do que o outro. Eu quero deixar bem claro que o que você tem, o que você faz, se faz para o Senhor, foi o Senhor quem te deu. Não é seu. Você é mordomo somente daquilo que Deus tem te dado. Ele vai falar: com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora pode. Quem é você? Esse é aquele que ainda não percebeu o quanto é importante parar e ouvir. Amadurecer é ouvir a voz de Deus e se sujeitar ao Espírito Santo e estar ligado à igreja como corpo de Cristo. Vou ler de novo para os irmãos. Amadurecer é ouvir a voz de Deus e se sujeitar ao Espírito Santo, porque só ouvir é só adquirir conhecimento, informação. Tem gente que vive na internet buscando informação.
Aí busca informação com um, busca informação com o outro, busca informação, conhecimento, coisa e tal. Ele vem e despeja tudo aquilo que ele ouviu, mas ele nunca praticou, porque ele não se sujeitou ao Espírito. O Espírito é que move o cristão a fazer a vontade de Deus, a fazer a vontade daquele que está falando ao seu ouvido. É impossível alguém amadurecer se não entender isso. É impossível. E o mais importante, como todos os outros, é entender que fazendo a vontade de Deus pelo Espírito, ele está envolvido com a igreja, com o corpo de Cristo. Porque às vezes a gente diz assim: eu sou igreja, não é assim que a gente fala. Aí eu pergunto: por que você é igreja? Aí você vai dizer: porque o Espírito de Deus habita em mim. Porque o Espírito que habita aqui tem que habitar aí, porque a Bíblia diz que só tem um Espírito, correto? Como que o Espírito fala uma coisa para mim e fala outra coisa para você? Só tem um Espírito. E a Bíblia diz um Espírito e um Senhor. E esse Espírito nos faz igreja. Não são várias igrejas, é uma única igreja, um único corpo de Cristo. Às vezes você é a unha do dedão de Cristo, às vezes você é o polegar, às vezes você é o cílio. Você faz parte do corpo e é tão importante quanto todos os outros membros. E esse corpo só funciona se todos estiverem completamente ligados à cabeça. Aleluia! Porque ele não vai dizer para um braço vai para o lado e ele vai dizer para o outro braço vai para o outro. Vai dizer? Impossível, gente. Ele vai agir de uma conformidade extraordinária. A gente que precisa parar e entender o que ele está falando. No versículo 3 e no versículo 4, ele vai mostrar o motivo da infantilidade. Olha só que legal. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens, porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, porventura, não sois carnais? Quero pedir ajuda aos irmãos. Qual é o motivo principal da infantilidade? Pode falar, lê o teu texto ali? Não. Bota lá o versículo 3. É esse, o versículo 3. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens. Qual é a base da infantilidade? Inveja. Alguém pode, profeta, então berra e diz: hã? Não. A carne, boa, mas existe um motivo. Porque andai segundo. Por que tem inveja? Porque anda não pelo Espírito, mas anda segundo os homens. Por que tem dissensão? Por que tem contenda? Porque anda segundo os homens. E eu vou dizer uma coisa muito importante para os irmãos: não está falando mal nem de Paulo e nem de Apolo. São homens de Deus. Apolo extraordinário, alguém eloquente que falava de maneira fácil para as pessoas entender. Paulo entendido na palavra. Ele não está falando mal dele, está dizendo que as pessoas estão olhando para eles e não para quem eles deveriam olhar, porque Paulo e Apolo manifesta a ele. Se eu vim aqui para falar de mim, vira a cara, meu irmão. Vira, porque eu não tenho nada para dizer para os irmãos. Eu não, mas o Senhor tem. E se Ele está falando, ouça em nome de Jesus. Esse é o motivo principal. Os homens estão olhando para os homens. Eu tenho, não vou dizer raiva, não, porque Cristina depois fica me olhando assim: pastor, não fala raiva não, pastor. Cuidado quando você fala. Então eu estou na refúgio, então eu vou andar devagar. Pode deixar, calma, está ali apreensivo. Mas eu tenho algumas preocupações, né? Quando eu vejo assim, eu sigo também. Mas quando fala assim, segue fulano,
me dá uma dor no coração, porque na minha cabeça vem sempre assim, eu sigo a Cristo, eu não sigo fulano. Mas para você ver os filhos, você tem que seguir a pessoa, correto? Estão entendendo o que eu estou falando, né? Mas o que acontece? A pessoa leva tão a sério que ela consegue falar do que a pessoa diz, mas ela não consegue dizer se aquela pessoa transmitiu aquilo que Deus disse. Entenderam o que eu falei? Isso é muito sério. Eu sigo algumas pessoas, gosto de alguns pastores, ouço a mensagem de muitos, ouço. Mas se eu ouço o pastor, a pessoa, eu estou em pecado, porque eu não estou ouvindo Deus. Aí quando você vem ministrar a palavra, você só sabe dizer, porque fulano disse, porque ciclano disse, porque Bertano disse, mas nunca diz o que Deus falou. É sempre o que a pessoa disse. Deus não tem compromisso com homens, Deus tem compromisso com a sua palavra. Nós somos vasos de barro, e o tesouro é que está no vaso de barro, é que tem que sobressair. Em nome de Jesus, nós precisamos entender isso. O motivo da nossa incapacidade de crescer é porque ainda ouvimos homens. E digo, ouçam homens, ouçam o pastor, mas ouçam o que ele traz de Deus. Aleluia. Há um tempo atrás, Glória a Deus. a gente é meio diferente, né, dos casais, né? Como é que eu vou falar? A gente não tem muita regra para nada, né? A gente vem bagunceiro e a gente sempre gostou de ajudar pessoas. Como a gente já morou na igreja, porque há muito tempo atrás eu era um abestalhado, fiz muita besteira. Então nós fomos morar numa salinha de escola dominical, a igreja nos ajudou, e aí nós fomos crescendo novamente. Então quando nós estávamos estruturados, a gente sempre gostou de ajudar. Teve uma vez até que a gente saiu da nossa casa, foi morar na igreja, com uma pessoa que tinha irmãos especiais, morar na nossa casa. Então a gente sempre gostou disso. Uma vez nós chamamos uma pessoa para ir morar com a gente, né? Ah, Jesus. Aí ela olhou assim, ué, você não faz assim, assado pro seu marido, não faz isso, não faz aquilo, você não bota comida pro seu marido, não? É o Dudu que faz comida? Ué, é o Dudu que lava a louça às vezes? Ué, mas eu aprendi com fulano. Mas eu aprendi na escola tal. Eu não estou falando aqui, pelo amor de Deus, para os casais aí ser igual a gente, não, tá entendendo? Cada casal, tá entendendo? Tem o seu sistema. Cada casal. Oi? Deixa eu cantar. Não, olha bem, eu quero ver a confusão aqui, pelo amor de Deus. Cada casal tem o seu sistema. Eu vou falar até porque, desculpa, tá, Cristina? Mas quando a gente casou, a Cristina não tem paciência para fazer comida, não. Tem não. Hoje melhorou. Mas era cenoura dura, batata crua. Ai, Jesus, o frango não estava nem pronto, porque ela é muito agitada. Mas eu não. Quando eu vou para a cozinha eu começo 8 horas, 9 horas, arrumo a cozinha toda, separo o fogo baixo para ir cozinhando. O temperinho. Aí quando come. Mas isso é lá em casa, gente, é lá em casa. Mas eu não estou falando disso não, pelo amor de Deus. Eu só quero falar para os irmãos que às vezes as pessoas ficam ouvindo as pessoas sem entender o que Deus está fazendo na vida delas, sem entender como Deus age na vida delas. As pessoas querem te tratar segundo os homens e não segundo Deus. O que Deus fala é a autoridade, e eu arreio minha cabeça e obedeço, me submeto a Ele. Mas a homens cheios da vontade humana, cheios dos desejos carnais, eu não ouço, porque eu preciso crescer, eu não posso estar só nesse plano. Eu preciso crescer, e a igreja precisa crescer e parar de ouvir a voz e ouvir a Deus. Ouvir homens e mulheres que falam dele. Que seja assim. Olha outra coisa
No versículo 5 ao 7 vai dizer assim. Eu volto a dizer, Paulo não está falando mal dele, ele está apontando o caminho. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros, pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu amo ler a Bíblia assim, olha só. Gente, a gente tem que ler a Bíblia com os detalhes. Os detalhes é que fala tudo. Eu amo isso. Pois quem é Paulo e quem é Apolo? Não está falando mal deles, não. Agora ele vai dizer e revelar o que é um homem verdadeiramente servo de Deus. Ele vai falar que são ministros. Sabe o que quer dizer aqui ministros? São ligados, completamente servos do Senhor, que eles não têm direito nenhum sobre aquilo que é de Deus. Esse ministro aqui é diáconos, e diáconos é escravo, não tem poder sobre a sua própria vida, mas tudo que o mestre diz, tudo que o dono diz, ele faz. É isso que ele está falando. O verdadeiro ministro está ligado ao seu Senhor. Ele não pode agir de nenhuma outra forma. Esse é o ministro de Deus. Deixa eu acalmar, porque a voz está indo embora, né? Calma aí. Aleluia. Fala mais devagar, senão eu vou perder a voz. Aí não vai ter... não consigo mais falar. Vamos lá. Essa é a parte importante daquele que ouve e daquele que ministra. O ministro é servo. Porque hoje em dia o que acontece? A gente vê ministro como glamour. A gente acha que ministro é algo extraordinário. E é, quando entende quem é o seu Senhor. Aleluia. Se não entende quem é o seu Senhor, não é ministro, é palhaço de auditório, é coach, é alguém que quer te animar, alguém que não quer trazer verdade para você, mas alguém que quer fazer com que você o ame, é alguém que quer que você deposite nele toda a confiança para usurpar a igreja. Mas o ministro de Deus, a preocupação dele é com a igreja que não é dele, que é a igreja do Senhor, e ele segue a voz de Deus. Então Paulo está dizendo: quem é Paulo? Quem é Apolo? Nós somos escravos de Jesus. Aleluia. Para que? Ele vai dizer aqui, ó, versículo 6: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Aleluia. Quantos tem horta aqui, plantação aqui? Quantos tem? Tem? Legal. Lá em casa a gente fez uma plantaçãozinha também. A gente gosta de mexer lá. Às vezes é porque a gente é meio bagunceiro. Quando vê, ela está cheia de pata, aquele negócio lá. A gente é muito bagunceiro, muito bagunceiro. A gente fala que vai fazer as coisas, mas quando vê, deixa pra ali. Mas a gente gosta de ver crescer. A gente gosta. Quantas vezes a gente já plantou, doido para aquela planta crescer, dar, e quando vê, a gente fica: meu Deus do céu, não dá nada, cara. Eu planto, eu jogo essa aqui, então ela joga todo tipo de casca, joga semente junto, aí cresce outra árvore junto. Tá negra, não é para jogar as coisas, deixa a planta lá sozinho, mas joga tudo querendo crescer. Faz o trabalhinho que tem que fazer, correto? E não dá nada. Esse é o trabalho daquele que planta e que rega. Ele não sabe se vai dar fruto. Ele não tem autoridade para dizer cresça. Meu Deus. Ele não tem autoridade para dizer miserável, mas dá fruto, eu quero comer. Não tem autoridade para isso. Não é não, pastor? Quantas pessoas a gente não quer enforcar às vezes? É mentira? Porque lá não tem essa quantidade de gente não, é bem menos. Mas eu quero enforcar. Às vezes a gente quer se enforcar. Sim. Sim. É mentira? Não, tem hora que a gente quer se enforcar. Porque a gente diz assim, é assim, é assim, é assim, é assim. E a pessoa ainda faz assim para você, ó. Tá jóia, pastor. Mas quando vira as costas, é ruim. Por quê? Porque eu não sou dono. Quem dá o crescimento é o Senhor. A gente planta, a gente rega, a
A gente planta e a gente rega e espera o dia de frutificar. Aleluia. Entende isso? Isso é tão importante. A igreja que amadurece quer ouvir Deus. A igreja que amadurece quer crescimento. Quer que Deus traga os frutos. Quer que Deus a alimente de forma a crescer. Aquele que quer mais de Deus quer isso. Aquele que não quer é um menino mal criado, é um adolescente aborrecido, é alguém que não olha nem para você direito, mas está no meio, e você tem que continuar plantando e regando todo dia jogando lá as proteínas, as cascas, né, para poder amadurecer, todo dia. Versículo 8 diz: ora, aquele que planta e o que rega são um, porque é o corpo, né, a igreja de Deus, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Tem a recompensa para aquele que faz isso no Senhor. Amém. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Lá em 1 Pedro, eu quero mostrar e apresentar para vocês um outro tipo de meninos. O primeiro é um adolescente. O segundo é o que você precisa ser e eu precisamos ser. Coloca para mim, por favor. Olha ali. 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 e 2. Eu preciso da ajuda dos irmãos de novo. Venha. Na hora, viu? Olha lá. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimento e inveja e todas as murmurações, versículo 2, desejar afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Quais são as duas palavras que estão em destaque, que dão todo sentido a esse versículo? Versículo 1, vou ler de novo. Deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimento e inveja e todas as murmurações. Versículo 2: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Duas palavras, uma em cada versículo. Qual é a palavra que dá sentido a esse versículo? Quais são? Leia, pode ler, eu não estou com pressa, até meia-noite a gente lê. Fala com força. Não. Vamos lá, quem dá mais? Hã? Desejar. E a outra, do primeiro versículo? Deixar. Deixando e desejando. Desejar. Que isso grude agora na tua mente. Deixar e desejar. Deixar o quê? Deixar o fingimento, deixar a inveja, deixar o orgulho, deixar a meninice, deixar tudo aquilo que te afasta do Senhor. E desejar o quê? Olha ali. Desejar afetuosamente como? Meninos. Esse menino já é diferente. Já não é o adolescente. É a criança de cor. Dependente totalmente, completamente do colinho de mamãe. Ai, meu Deus. Da proteção de papai. Que dá aquele chorinho gostoso de fome, porque quer o leite. Ele está dizendo: novamente nascidos, voltem a desejar o leite racional que vem de Deus. Quer amadurecer? Garra. Eu ia usar um termo estranho, mas garra. Deseje, ame Deus e a sua palavra. Tudo é muito gostoso, o louvor é gostoso. Eu sou duro, eu sou estranho, então eu não sei muito me mexer. Mas o louvor é lindo, orações são lindas, mas louvor e oração não anda sem palavra. Não anda sem palavra. Como você vai saber se você está
dando uma adoração perfeita ao Senhor, só porque você levantou a mão, só porque dedilhou o teclado, tocou o violão, só por isso, porque tem uma voz boa. Quando eu fazia seminário lá no Riachuelo, para mim era muito legal, não eram as aulas não. Eu sou dislexo. Eu acompanho uma Bíblia só, porque se eu mudo de Bíblia já me dá um nó na cabeça eu sigo sempre uma tradução e eu leio muito por causa da minha mente que forma figuras, de repente, do nada, né? Então eu acompanho sempre um ritmo. Hoje o tecladista levou tranquilo, então eu pude falar, mas tem hora que eu tenho que pedir para parar. Qualquer movimento, qualquer coisa me distrai minha cabeça, já muda completamente, por causa da minha dislexia. Mas quando a gente, no seminário, a gente fazia um trabalho de evangelismo e eu morava em Anchieta, então eu pegava um violãozinho pequenininho e eu me sentia. Caraca, mano. Seminarista indo para o seminário com o violão na mão fazendo evangelismo no trem. Pegava o violão. E olha que eu vi coisa, hein? Vi coisa. Deus fez muitas maravilhas. Mas como eu me achava? Eu pensava sozinho de Anchieta. Aí entrando os irmãos, a gente fazia aquele tão maneiro, né, dentro do trem. A gente viu pessoas se rendendo, pessoas se convertendo. Nós passamos sufoco dentro do trem. Pô, é coisa de louco, coisa de louco. Mas eu não olhava para Deus. Eu olhava para mim. O meu louvor estava cheio de mim. As palavras que eu falava estavam cheias de mim. Depois do seminário foi só queda abaixo. Eu só caí, eu só afundei. Era garoto novo. Me achava o cara. Eu não gostava nem de escola dominical, porque me achava o cara. Mulher sofreu comigo, sofreu. Um dia o Senhor falou comigo exatamente isso. Ame a minha palavra. E quando eu digo ame a minha palavra, eu não estou dizendo para você que você tem que comer a Bíblia, não. Não. A palavra lida, ela tem que ser entendida como voz de Deus. Porque ler a Bíblia é fácil. A gente pega a Bíblia e lê, corrido. Mas para entender quem é Deus. Para ouvir a voz de Deus. Aí as coisas começam a mudar. É deixar o seu orgulho. Deixar todo fingimento. Deixar toda meninice, criancice, infantilidade. Deixar e desejar. Desejar Deus para amadurecer. Vamos colocar de pé.